Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar da FDARC com o tema A difusão de ar nas instalações AVAC, cujo orador é o engenheiro António Sampaio, a quem desde já, em nome da FDARC, agradeço a sua apresentação. O engenheiro António Sampaio é membro da FDARC e é uma das muitas pessoas que eu conheço e que de uma forma voluntária presta um grande serviço ao setor da climatização em Portugal, apoiando e contribuindo com o seu imenso saber, com uma forma muito assertiva e pedagógica de comunicar, como irão verificar. Como é do vosso conhecimento, na semana passada houve eleições para os novos órgãos sociais da FDARC para o biênio 2021 a 2023. Desta eleição saiu uma nova direção que será dirigida pelo engenheiro Luís Neto, o atual vice-presidente da FDARC. Esta nova direção entrará em funções brevemente. Assim, eu gostaria de aproveitar esta exposição que o digital nos proporciona para agradecer à FDARC a oportunidade e honra que me deu em conduzir a FDARC entre o ano 2019 a 2021. Considero que foi um trabalho fácil de realizar, mesmo com a imprevisibilidade da pandemia, e isso devo à minha direção, ao Luís Neto, ao Francisco Penalva, ao Diogo Correia e ao Nuno Iglesias. Também quero agradecer à direção, aos vogais e aos seus grupos de trabalho da Comissão Técnica da FDARC, em nome do seu presidente, Álvaro Ramalho, que aqui está presente. Agradeço também aos órgãos da Mesa da Assembleia Geral e ao seu presidente, Francisco Severo, e aos órgãos do Conselho Fiscal, em nome do seu presidente, Amílcar Moreira. Também agradeço a todos os membros que me acompanharam e ajudaram nos trabalhos e assuntos nacionais e internacionais da FDARC. E, por último, agradeço à Isabel César, a nossa secretária, pelo seu enorme empenho. Claro está que esta atual direção trabalhou sobre o excelente legado deixado por todas as direções anteriores da FDARC e de certeza que vai ser aumentado e desenvolvido pela nova direção, à qual, já sabem, desejo as maiores felicidades no futuro mandato. As minhas últimas palavras como Presidente da FDARC vão para os nossos membros, tanto os membros beneméritos, aos quais agradeço a confiança depositada na nossa direção, e também para todos os membros associados que sempre nos acompanharam, tanto no apoio que nos deram, como também com as suas opiniões que foram muito úteis para melhorarmos os nossos processos dentro da FDARC. A todos que mencionei, e especialmente àqueles que peço desculpa não mencionei, o meu muito obrigado. Passo então o webinar ao engenheiro Luís Neto, futuro presidente da FDARC. Boa tarde a todos, bem-ajam. Ora, julgo que me estão a ver. Boa tarde a todos os participantes neste riquíssimo webinar. Vão ver que vai ser um ótimo webinar. E vai ser ótimo porque o nosso orador convidado, o engenheiro António Sampaio, é também um orador da excelência. Bom, cabe-me apresentar o engenheiro António Sampaio. Ele é conhecido de muitos dos nossos participantes e gosto sempre de dizer aqui umas graçolas, não me levem a mal, mas apesar de ser engenheiro eletrotécnico, é uma excelente pessoa e isso diz tudo. Bom, mas passando então à apresentação formal do engenheiro António Sampaio, tal como eu estava a dizer, é um engenheiro eletrotécnico já formado no século passado, em 1983, no Instituto Superior Técnico, e depois, pouco depois de se formar, ou aliás, no mesmo ano em que se formou, ingressou na Ordem dos Engenheiros, e pouco depois entrou no grupo Contimetra Sistimetra, e aí permanece desde 1985, como diretor técnico do departamento da AVAC. Nesta qualidade foi responsável pelo lançamento no mercado AVAC em Portugal de vários produtos considerados inovadores na altura, de fabricantes de renome internacional, alguns dos quais a Trox, a Bellim, a Johnson Control, a Freeze, etc, etc, etc. Portanto, quem trabalha neste mundo, de certeza conhece ou o engenheiro António Sampaio ou a Contimetra Sistimetra.
Aqui na EFRIARC é membro da Comissão Técnica desde 2018, o que muito nos apraz, e os seus contributos na Comissão Técnica e nestas questões que têm a ver com esta temática é um contributo excelente. E a carinha Laroca, que vocês veem aí na fotografia, que também ajuda a passar a mensagem. Nós temos, ou contamos, e continuamos a contar com o apoio de um conjunto cada vez maior de membros beneméritos, e desde a última vez que estivemos aqui, no último webinar, nós já aqui acrescentámos mais um selo aqui na nossa coleção. Esta empresa aderiu recentemente como membro benemérito da EFRIARC e já agora futuro patrocinador do CIAR, o Congresso Ibero-Americano, que vai decorrer no próximo ano, e muito em breve, julgo que teremos aqui, antes do fim do ano, pelo menos mais um membro benemérito. Ou seja, isto para mim, ex-vice-presidente e futuro presidente da EFRIARC, significa que as empresas portuguesas e algumas internacionais, porque algumas destas são internacionais, mas que operam em Portugal, estão a apoiar a EFRIARC nestas várias vertentes. Uma delas é esta dos webinars que temos vindo a fazer com algum sucesso. E, portanto, os nossos agradecimentos às empresas que aqui estão representadas, a estas e às outras. Também queria chamar a atenção, porque isso é importante, que, além dos membros beneméritos, estas empresas, nós também vivemos dos sócios individuais, dos associados. E vale a pena frisar que qualquer um que trabalhe na área pode ser membro da EFRIARC, a vários níveis, até os estudantes, desde o membro estudante até ao membro sénior. E isso também é importante, porque uma associação só sobrevive se tiver associados. É para estes associados individuais que nós trabalhamos. Feito o agradecimento aos nossos membros beneméritos, os avisos do costume. Durante a sessão do engenheiro António Sampaio, que durará tipicamente 50 minutos a 60 minutos, praticamente uma hora, ele quer ser muito claro nas coisas que vai dizer, mas claro, podem surgir dúvidas decorrentes do que ele está a explicar, e há sempre duas maneiras: ou as colocam no bate-papo, para todos ou exclusivamente para mim, tanto faz, ou então enviam para o e-mail que se encontra no ecrã e o engenheiro António Sampaio responderá a posteriori. Último aviso, dizer apenas que esta sessão está a ser gravada e, portanto, em breve, tipicamente para a próxima semana, ela será disponibilizada no canal YouTube da EFRIARC. Por outro lado, quem pediu certificados de presença e tendo assistido à maior parte deste webinar, terá direito e será emitido também durante a próxima semana um certificado de presença. Então, eu agora iria passar a palavra ao engenheiro António Sampaio. Vou parar aqui o compartilhamento da minha tela e julgo que o engenheiro António Sampaio já pode falar. Cuidado, não tenho o microfone ligado, tem que ligar o microfone. Sim, senhor. E vai partilhar a tela e depois vou partilhar. Vou tentar, antes de lá, vou tentar partilhar a tela. Uhum. Não sei se... Ainda não estamos a ver. Ah, sim, já estamos a ver. Acho eu. Não? Sim, estamos a ver qualquer coisa. Já estamos, pronto. Muito obrigado. Já das palavras elogiosas, que já me perdi no meio do início. Mas, de qualquer das maneiras, agradeço a engenheira Odete e ao Luís Neto as palavras simpáticas que me transmitiram. Vou tentar não ser monocórdico, vai ser difícil, uma hora vai ser complicado vocês terem tanta atenção, mas de qualquer das maneiras vou tentar. Boa tarde a todos, antes de mais, as primeiras palavras vão para a EFRIARC, para agradecer a oportunidade em partilhar alguns aspectos técnicos relacionados com a difusão do ar em espaços climatizados, com muitos profissionais que seguramente estarão nesta plateia. Esta apresentação é a minha resposta ao desafio que me foi lançado para dar corpo a esta sessão técnica refletido no seu título. Atenção que este título é ligeiramente diferente do que foi prometido e divulgado.
Como objetivo final, tive em mente deixar um singelo testemunho para os futuros profissionais que irão abraçar esta área técnica do AVAC sobre os conceitos básicos de difusão do ar, para que possam interpretar corretamente novos instrumentos de trabalho e idealizar as melhores soluções para os desafios que seguramente lhes irão bater à porta. Espero, no final, ter conseguido este objetivo, como é óbvio. Como declaração de interesses, quero esclarecer que, não tendo eu um perfil académico, a minha base de conhecimento nesta área técnica tem por berço o trabalho desenvolvido pela empresa Trox desde o longínquo ano de 1951. Sendo um tema com várias abordagens possíveis, dependendo fortemente Peço desculpa, deixámos de ter som. Acho que deixámos de ter som do engenheiro António Sampaio. Ok, eu peço um pouco de paciência aos nossos participantes. Há aqui umas instabilidades na internet, mas não é só do engenheiro António Sampaio. Já aqui está o Sr. Engenheiro António Sampaio. Tem o micro desligado, Sr. Engenheiro António Sampaio. peço desculpa. Exato. Não sei onde é que fiquei, mas... Estava a falar que os conteúdos tiveram origem na Trox, julgo eu. Na Trox. Não sei se, dependendo da experiência adquirida pelos profissionais da AVAC, vou apresentar-vos a abordagem de um fabricante europeu que desde a sua gênese se preocupa com a roupagem técnica relativamente à distribuição do ar nos espaços de ambiente climatizados, de modo a permitir a investidores, arquitetos, consultores e instaladores da AVAC antecipar o comportamento final de várias soluções dessa distribuição. Os instrumentos técnicos que hoje disponibiliza são fruto de um continuado investimento na componente laboratorial. Por outras palavras, os dados técnicos dos inúmeros produtos que regularmente lança no mercado são medidos efetivamente nas salas de ensaio criadas para o efeito. Os mock-up aí desenvolvidos são extremamente úteis e direi mesmo essenciais para a pré-confirmação do resultado final. Pese embora os vários fabricantes de equipamentos desta área, da difusão do ar, é reconhecido por muitos profissionais do setor AVAC que os instrumentos técnicos disponibilizados pela Trox têm indubitavelmente um valor intrínseco de credibilidade, sendo por isso atualmente a sua base de trabalho. Peço, portanto, a vossa... Peço desculpa, não está a partilhar a sua tela, com esta quebra perdeu-se a tela. Peço desculpa. Ainda não é muito crítico porque ainda está aqui na introdução, certo? Muito obrigado. Exatamente, agradeço a sua chamada de atenção e peço, portanto, a vossa compreensão por ter incluído nesta apresentação algumas palavras sobre esta empresa como justificativo para a necessária consistência técnica a toda a exposição sobre a difusão do ar nas condições referidas em título. Eu refiro mais uma vez, estamos confinados a espaços de 2,7 a 4 metros de altura, portanto não é para qualquer espaço. A começar, umas palavras sobre a figura principal do que é a Trox hoje, é o Sr. Heinz Trox, que já é falecido, que é o fundador, que é o filho do fundador desta empresa. A estrutura hoje fundamentalmente, a estrutura acionista baseia-se numa fundação, portanto não é uma empresa cotada em bolsa, não, portanto rege-se por outras normas, que não só o lucro imediato, tem outras responsabilidades sociais. Para terem uma ideia da noção da empresa, alguns números, portanto não vou referi-los, portanto estão aí, portanto é só para verem a dimensão da empresa e a sua implantação a nível não só europeu, mas também mundial. Queria referir que a base do sucesso reside na investigação e desenvolvimento de novos produtos e soluções materializadas em várias salas de ensaio de cariz fortemente laboratorial, como também através da formação contínua dos seus colaboradores internos e dos colaboradores das empresas associadas, como ainda a sua forte ligação à Universidade Técnica de Aachen, universidade na zona da sede da empresa.
Acrescida a esta postura, que norteou o seu desenvolvimento, juntou uma outra, a nova responsabilidade social, consequência direta da sua estrutura acionista basear-se numa fundação. Umas palavras sobre a minha empresa, Contimetra Sistimetra, como viram no princípio, portanto, já estamos a trabalhar nestas áreas há algum tempo e, portanto, temos sido, digamos, a voz da Trox em Portugal, com todas as suas limitações e vantagens. Acho que com mais vantagens do que com defeitos, mas pronto, é a minha opinião. Vamos então começar por algo bastante importante, que é a tendência do mercado. A tendência do mercado vem de fora, mas que está a entrar aos poucos no nosso país, que tem 3 variáveis fundamentais: a sustentabilidade, a otimização energética e o conforto. Aqui há alguns sistemas de avaliação internacionais dos edifícios, dos novos edifícios. Sobre a minha apresentação, vou dividi-la em 4 partes. A primeira, alguns parâmetros de conforto e qualidade, então algo genérico sobre o que se entende por conforto. Depois, a definição de efeito quanda e alcance crítico. E, por último, a difusão em espaço sem teto falso. Aqui é a parte talvez mais forte da apresentação e os cuidados que deveremos ter para que haja sucesso das soluções que vamos implementar. E, por último, as conclusões. É óbvio que a qualidade do ar interior é importante porque, como vimos no slide anterior, temos muito tempo dentro de espaços interiores e, portanto, é importante. Cada vez mais esta noção de qualidade do ar interior vem cada vez mais ao de cima e, portanto, a pandemia também ajudou para vermos esta componente com bastante outros olhos. Sobre os parâmetros da qualidade do ar interior relacionados com a ventilação, a norma pelo qual nos regemos atualmente é 16798-1, ou parte 1, 2 e 3, também há componentes da parte 3, e que, relacionado com a distribuição do ar, e é essas que eu vou falar, temperatura sensível, estratificações das temperaturas, ou gradiente da temperatura, velocidade residual do ar, pressão sonora, portanto ruído. Sobre a definição de conforto, somente nos poderemos basear em médias estatísticas, sendo cada vez mais pormenorizada a classificação de espaços ambientes quanto à taxa de ventilação de ar novo, é uma discussão sempre presente, e à definição de conforto térmico. É óbvio que está sempre em evolução estas duas componentes. Uma definição importante, e aqui é bom para os técnicos que estão debruçados sobre esta temática da distribuição do ar, é o que se entende por área ocupável ou volume ocupável ou ocupada, ou seja, onde é que nós deveremos ter as tais variáveis de conforto. Temos aqui que, nesta figura, penso que é vista por todos, a 1 metro de distância das janelas e sacadas, a 50 centímetros de paredes interiores ou exteriores, a 10 centímetros do chão, atenção a este pormenor, a 1,70 m ou 1,80 m do chão, para pessoas predominantemente em pé, e 1,20 m ou 1,30 m para pessoas predominantemente sentadas. Os valores médios dos parâmetros ditos de conforto, depende, claro, de ambiente para ambiente, mas temos estes como valores médios. Ruído, menor que 40 dBA, atenção, pressão sonora não é ruído ou potência sonora, há sempre uma grande confusão em relação entre estas duas terminologias. Pressão sonora é aquilo que na realidade nós ouvimos e potência sonora é aquilo que os equipamentos produzem. Temperatura entre 20 e 26, dependendo da época do ano e do metabolismo das pessoas e da roupa que têm. Umidade relativa entre 40% a 60%. Velocidade do ar ambiente entre 0,05 e 0,15, com máximo 0,2, depende da classificação de conforto do espaço em análise. E o nível de turbulência do ar menor que 20%. Este é um valor, normalmente é um parâmetro menos importante, mas o que é que significa? São os desvios da velocidade do ar num determinado ponto, picos de velocidade em relação à velocidade média nesse ponto. Portanto,
é a definição de turbulência. Outro fator importante, e vamos falar nisso em relação a um tipo de distribuição, que é a diferença de temperaturas entre tornozelos, ou seja, a zona dos pés e a cabeça. Isto, vamos ver em que tipo de distribuição é que isto faz sentido. Como distribuir corretamente o ar? Aqui eu chamava a atenção para um ponto importante, muitas das vezes há uma grande confusão sobre a extração e a insuflação, pensando que o ar, coloca-se umas setas entre a insuflação e a extração e o ar vai cumprir essas setas. Ora, não há nada mais errado e isso estava de pôr nestes 2 slides em evidência. Só uma boa insuflação do ar permite atingir o seguinte objetivo: movimentar todo o ar ambiente de modo a garantir na zona ocupada velocidades residuais do ar entre 0,05 e 0,2 ou 0,15 metros por segundo. Por outras palavras, não deveremos ter na zona ocupada nem zonas com ar estagnado, nem zonas com correntes de ar que são desconfortáveis. Portanto, há limites para os dois, alto e baixo. A extração, como veremos de seguida, não afeta a movimentação do ar no ambiente, mas desempenha um papel importante na eficácia de ventilação. O que é que significa isto? É a taxa de remoção das partículas contaminantes geradas nos espaços. Portanto, a localização das estações são importantes para este efeito, não para a distribuição do ar no ambiente. Quanto à insuflação, vamos referir dois tipos de estratégias, são as mais habituais, e uma delas ainda mais habitual que a outra. Portanto, a primeira, a difusão por mistura de ar, que é aquela com a qual vamos debruçar a nossa apresentação, e uma outra, difusão por deslocamento, porque também aparece várias vezes e temos que a conhecer também, portanto é só umas ligeiras palavras sobre isto. É claro que, entre outras, há outros tipos de distribuição do ar, por exemplo, fluxos laminares em salas de operação, em salas de produção farmacêutica, eletrónica, e sobre estas últimas faço referência à apresentação do nosso colega engenheiro João Cardoso, da A7, que apresentou num webinar promovido pela FRIARC também, portanto estará disponível para quem queira debruçar-se sobre este tipo de difusão. Quanto à extração do ar, esta talvez fique na memória das pessoas, colocar uma vela a cerca de 30 centímetros, 20, 30 centímetros, depende da abertura da extração. E vamos ver que a chama pouco ou nada oscila, mas, contrariamente ao que se passa na insuflação, vemos aí que a 50 ou 60 vezes o tamanho da abertura de saída do ar, no jato de ar que está aí representado, a 50 a 60 vezes essa dimensão, o ar ainda mexe, ou seja, aqui põe-se em evidência o que falámos há bocado, e é preciso ter isto em linha de conta quando se está a fazer um estudo concreto. No caso da insuflação, da difusão por mistura de ar, o que temos normalmente é uma saída a nível alto, neste caso está representado aí como um fluxo de ar azul escuro, mas poderá, não no teto, mas poderá ser também na parede, portanto a nível alto junto ao teto. O que é que ele vai fazer? Este jato de ar vai, normalmente é uma velocidade de cerca de 3, 4, 5 metros por segundo, abaixo de 2 não convém, já vamos ver porquê, e vai fazer o arrastamento do ar ambiente e, portanto, vai homogeneizar todo o ar ambiente. E vemos aí do lado direito três gráficos, em que temos a temperatura do ar, a velocidade do ar e a concentração de partículas de alto a baixo, ou seja, em toda a altura do espaço climatizado. E vemos que, mais ou menos, temos retas verticais. Claro, com exceções na zona alta, na zona baixa, mas de uma forma mais ou menos uniforme, vamos ter uma democracia em termos de temperatura, velocidade e concentração de partículas. Outro tipo de distribuição do ar é chamada de deslocamento, porque, do inglês displacement. Aqui a técnica ou a estratégia é completamente diferente. É lançado ar a uma velocidade muito baixa junto às pessoas, portanto daí ter que ser baixa. Faz-se aquilo, ou cria-se aquilo que se chama um mar de ar fresco, e as únicas fontes de
de projeção do ar para níveis superiores são as cargas térmicas. Nós somos umas boas cargas térmicas, pelo menos valemos cada um de nós 100 watt, depende da atividade física, mas 100 watt ninguém nos tira, e portanto, se houver outras fontes, como computadores ou outras fontes de calor, vamos ser nós os propulsores de correntes de ar para níveis superiores. Portanto, aí do lado direito vemos encarnado os perfis de temperatura, velocidade e concentração de partículas. Vemos, portanto, que em termos de temperaturas vamos ter estratificação, daí a tal limitação de conforto de termos entre pés e cabeça, não um diferencial máximo de 2 a 3 graus, portanto, se estivermos a considerar numa sala de espetáculos, isto aqui é válido, normalmente são soluções para grandes salas, portanto, em que temos uma distribuição do ar a baixo nível, só tratar a zona onde as pessoas estão e não insuflar a nível alto, aí iríamos ter que tratar todo o espaço e vamos ter uma eficácia energética muito inferior. Portanto, aqui vamos ter um perfil de temperaturas como esse que está aí, no retorno mais elevado e a zona baixa mais baixa. Portanto, como digo, na zona das pessoas, a cabeça das pessoas que estará a 1,20 m, 1,30 m do chão, teremos cerca de 2 a 3 graus de diferencial. O perfil de velocidades, portanto, mais alto em baixo, daí tal limitação a 0,2 metros por segundo, não deve atenção à saída do ar, e vai diminuindo à medida que estamos a analisar a altura do espaço. Em termos de concentração de partículas, vemos também que é melhor do que a distribuição por mistura, porque na zona das pessoas, onde as pessoas estão a respirar ar puro ou ar limpo de zonas baixas e, portanto, a maior concentração de partículas vai para a zona alta e, portanto, aí será recolhido para a extração do ar. Vamos então à segunda parte e talvez começar um bocadinho mais daquilo que nos traz aqui, que é o chamado efeito Panda e o alcance crítico. O que são e os cuidados que depois devemos ter quando formos dimensionar os componentes de distribuição do ar. Antes de mais, o comportamento o efeito de um fluxo de ar, aqui o fluxo de ar é isotérmico através de uma abertura, portanto é obrigado a sair com uma determinada velocidade V0 que está aí. O que é que ele vai fazer? Vê-se que o ar ambiente é arrastado pelo jato de ar, provocando o seu enfraquecimento, ou seja, a sua redução de velocidade. A este fenómeno dá-se o nome de indução do ar ambiente, sendo, aliás, a taxa de indução um parâmetro de comparação entre soluções de difusão do ar. Ou seja, a uma determinada distância, esta taxa de indução compara no volume de ar movimentado dividido pelo volume de ar insuflado. Quanto maior for esta taxa, melhor será, do ponto de vista de mistura do ar ambiente, melhor será a solução de difusão. Portanto, aqui temos do lado direito a relação entre a velocidade a uma determinada distância x da abertura e a velocidade inicial V0. Depende da forma geométrica da saída do ar, como vemos aí, portanto é só uma pequena referência a este fenómeno. Vamos complicar um bocadinho, e é esta a nossa razão de ser, ar-condicionado. Vamos aquecer o ar e arrefecer o ar para combater as cargas térmicas do ambiente e vamos ter uma complicação no que diz respeito aos fluxos de ar. É claro que todos conhecemos isto na gíria, muitas das vezes dizemos o ar-condicionado, desliga lá isso porque vou-me constipar porque vou levar com ar frio na testa, não é? Portanto, este é um mau sintoma, ou seja, o projeto está mal feito ou está mal executado ou alguma coisa correu mal. Portanto, o ar-condicionado é ter conforto em toda a zona ocupada. Mas, e é por isso que estamos aqui, qual é a consequência de termos ar quente ou ar frio? Temos aqui um número, que é o número de Arquimedes, como todos já ouviram falar no Arquimedes, pelo menos, que relaciona duas forças, uma ascendente e outra descendente, ou descendente, que tem a ver com a densidade do ar. Ar quente, como todos sabem,
é menos denso que o ar à temperatura normal, e o ar frio, em relação à temperatura normal, de conforto, é mais denso. E, portanto, este é um comportamento que todos nós conhecemos. O desvio, e aí é que aparece agora um outro componente, que é a força de inércia. O desvio será tanto menor quanto maior a força de inércia, ou seja, quanto maior a velocidade de saída. E daí eu estava a dizer há bocadinho que a velocidade de saída nos difusores de mistura, na estratégia de mistura, devem ter uma velocidade mínima de 2 metros por segundo. Já vamos ver um bocadinho mais, vamos lá evoluir um bocadinho mais nisso nos slides a seguir. Se tivéssemos uma saída de ar vertical, ar quente fará isso que está aí, portanto será travado pelo ar ambiente, porque é menos denso. Se for ar frio, ele é acelerado. Portanto, esta é a nossa dificuldade de meter ar frio em quantidade para combater as cargas térmicas no ambiente. E daí a necessidade de haver difusores, uma boa distribuição do ar. Vamos falar sobre isso mais à frente. Há uma outra força que aparece devido a um fenómeno que é o efeito Coanda, ou o efeito de teto. Temos aí quem deu o nome, ou quem se debruçou sobre este efeito, que é o Sr. Coanda, que está aí do lado direito, e que aparece quando o jato de ar que vimos há bocadinho, é ensofado junto ao teto. O junto ao teto não quer dizer que seja res-vés teto, pode ser uns 20, 30 centímetros como máximo afastado do teto. Por exemplo, se tivermos aí uma grelha, mesmo que esteja a 20 ou 30 centímetros do teto, este efeito já se faz sentir. Aqui o fluxo de ar não é livre, como vimos nos 2 primeiros slides sobre neste capítulo. Só a metade inferior do fluxo induz, ou seja, arrasta ar ambiente, ou seja, o jato de ar é travado só por metade do ar ambiente, porque a outra metade é como se fosse uma superfície que não oferece resistência. Consequências diretas disto: o alcance é aumentado e a velocidade também, de quanto está aí dito, é 40% superior, portanto, raiz de 2 vezes o que tínhamos nas fórmulas anteriores. Portanto, ou colocamos o mesmo jato que vimos há bocado junto a uma superfície, ele vai caminhar junto ao teto mais de 40% do que tinha anteriormente. Portanto, se o alcance antigamente era, por exemplo, 5 metros, teremos 5 vezes 1,4. 5 metros vezes 1,4. Façam as contas, por favor. Soluções de difusão com teto falso. Uma das soluções mais habituais, peço desculpa ter passado 2 slides, são as grelhas. As grelhas, eu faço referência a elas, embora não vá desenvolver muito isto, mas para quem se queira debruçar um bocadinho mais sobre isto, e poderão consultar-me depois, como é óbvio, ou enviar-nos um e-mail, é uma solução muito utilizada. E porquê? Porque normalmente para espaços pequenos é a solução adequada devido ao seu baixo custo. E efeito ótimo, portanto não tenho nada a dizer sobre isto. Portanto, em espaços maiores, escritórios com todos 200, 300 metros quadrados, portanto, já não é uma solução possível, porque, e é isso que vamos ver a seguir, o fluxo de ar que sai por uma grelha deste tipo, junto ao teto, temos aqui um gráfico que é retirado da Trox, daí eu ter dito, a minha declaração de interesses. Junto ao teto temos aqui uma distribuição deste tipo, que vimos há bocadinho. A Trox, para o dimensionamento deste tipo de produto, de elemento de insuflação, diz o seguinte: à distância L, está aí na parte superior, vamos medir aquilo que se chama o B02. O B02 o que é? O B02 que está aí dito, está aqui referenciado, não sei se eu consigo dar-vos esse... Estou aqui com o rato, não sei se conseguem ver. A B02 o que é? É a distância ao teto, em que a velocidade do ar residual é 0,2 metros por segundo, precisamente o tal limite de conforto. Abaixo, acima deste V02, ou seja, se estivermos a ver distâncias superiores, aqui vamos ter velocidades inferiores
porque temos este perfil de velocidades do ar a uma distância L. Portanto, se esta B02, à distância L, estiver fora da zona ocupada, então a grelha estará bem dimensionada. Atenção que a velocidade efetiva nunca pode ser inferior a 2 a 3 metros por segundo, porque senão o ar frio, vamos ver daqui a bocado, não atinge esta zona que aqui está. Portanto, troque-se dígitos com a temperatura do ar de insuflação, com a distância a que estamos a ver, etc. Qual é o B02? Basta subtrair pelo HS que está aí, será a altura do espaço e vamos ver se está ou não dentro da zona ocupada. Zona ocupada, refiro mais uma vez, que será a 1,80 m para pessoas predominantemente em pé e 1,2, 1,3 para pessoas predominantemente sentadas. Mais dados sobre isto, não vou debruçar-me sobre isso, senão era impossível acabarmos na hora que foi prometida, mas no entanto é só para dizer que tudo isto está disponível nos programas de seleção. Outro tipo de difusores, ou melhor, a difusão pelo teto nunca poderia ser feita com grelhas. Eu já vi, colocarem esta grelha no teto, mas não é de todo uma solução. Porquê? Porque pelo perfil do jato de ar que sai de uma grelha, se estivesse colocada no teto, o que iríamos ter aqui era uma cortina de ar e não é isso que nos interessa. O que nos interessa é mover o ar todo de uma forma uniforme, como vimos atrás. Portanto, aqui as soluções passam por meter saídas de ar no teto. Aqui a componente estética é muito importante, há grandes lutas com os arquitetos, espero que não haja muitos a ver isto, mas tem razão, digo já, mas é necessário que a técnica e a estética andem de mãos dadas. Este é um tipo de difusor muito utilizado, será talvez o mais utilizado até há uns anos atrás, hoje já divide o primeiro lugar com outros, que já vamos ver a seguir. No entanto, é uma solução possível, depende realmente dos espaços, da estética do teto, etc. E da parte técnica é aí que nós estamos, da distribuição do ar. Este tipo de difusor chama-se difusores radiais. Porquê radiais? Porque o ar sai de uma forma radial face ao difusor, ou seja, se o difusor não tiver nenhum obstáculo, nenhuma parede ou nenhuma reentrância do teto, o que vamos ter é uma saída, e também nenhum obstáculo na parte superior da placa difusora, também vamos ter uma distribuição do ar a 360 graus uniforme, e é isso que se pretende. Portanto, é radial, sai radial aos difusores. Há um outro tipo de difusor, cada vez mais visto, os arquitetos torcem um bocadinho o nariz, mas já se vão habituando pela força do mercado, que são os difusores rotacionais. Devem este nome à forma como o ar sai e induz o ar ambiente. Outro tipo de difusores de teto, também conhecidos, são os difusores do tipo linear. Permitem uma boa distribuição do ar em todo o espaço ambiente, são muito flexíveis, permitindo uma adaptação do fluxo do ar a cada 15 centímetros, porque tem vários slots ajustáveis, é contudo uma solução mais cara por metro cúbico por hora que insuflarmos no espaço. Também requer alguma experiência na sua montagem, porque o alinhamento em teto de vários troços destes difusores é preciso alguma experiência, não é difícil, desde que saiba o que está a fazer e tenha algum conhecimento do métier. Todos estes difusores que falámos atrás têm como segredo, na base de uma boa insuflação do ar frio, o efeito Coanda, ou o efeito de teto. Na figura abaixo mostra-se em que consiste este efeito. É criada uma zona de pressão negativa junto ao difusor, ou seja, em relação ao resto do espaço ambiente. Portanto, quando o ar sai, ou na medida em que o ar sai a uma determinada velocidade e através de uma geometria especial ou específica do difusor, portanto é preciso que o difusor ajude na sua geometria, na sua forma geométrica, este efeito aparece, ou seja, o ar ao insuflar vai roubar ou tentar roubar ar à zona superior, que não existe,
em quantidade, como é óbvio, e vai criar ali uma zona negativa. Portanto, é este efeito de Coanda que nos permite ter uma insuflação vertical, como está essa aí, as setas que estão aqui por cima, que vem do próprio pleno, está aqui, e depois sai para uma zona horizontal. E é isto que evita o tal fluxo de ar vertical que vimos há bocado pelo efeito da gravidade sobre o fluxo de ar frio. Portanto, esta é, digamos, o segredo de uma boa distribuição do ar através do teto. Portanto, permite-nos ter tetos baixos, com larguras, com espaços bastante grandes e com uma boa distribuição do ar em todo o espaço, coisa que com grelhas laterais nas paredes era impossível obter esta boa distribuição do ar. O que é que a Trox diz sobre isto? Mais uma vez peço desculpa, mas tenho que me socorrer de quem sabe. Diz o seguinte, que dois difusores ou duas fiadas de difusores contíguas, como essas que estão aí, há dois pontos em que são, digamos, nevrálgicos para sabermos se todo o espaço está ou não devidamente confortável no que diz respeito à estratificação de temperatura e também em relação a velocidades residuais. É esse ponto H1, que é a distância ao teto até à zona ocupada, neste caso estou a considerar pessoas em pé de 1,8 metro, até na zona intermédia ou na zona média entre dois difusores contíguos. Portanto, dois difusores contíguos, duas fiadas, aqui não quer dizer que seja só dois, até duas fiadas, estejam separados uma distância A que está aqui em cima representada. Dois difusores iguais, caudais iguais, com uma boa distribuição, ou seja, com distribuição uniforme nos 360 graus, atenção a estas três premissas do que estou a dizer, então é possível, a uma distância H1, prever a velocidade residual. Isto é o que a Trox diz, baseado na sua experiência de longa data, nos tais laboratórios de que falei há bocadinho. Portanto, o que é que diz a Trox em relação a isso? Se no ponto H1, ou seja, velocidade H1 e o ΔT será a diferença de temperaturas entre esse ponto e o resto do ambiente. Se for VH1 inferior a 0,2 e o ΔTH1 inferior a 0,5 grau, não é assim nada de especial, teremos então na zona ocupada uma zona confortável. Outro ponto é junto à parede, ou seja, se colocarmos o difusor muito colado à parede, o que vai acontecer é eventualmente velocidades de ar demasiado elevadas junto à parede. O que é junto à parede? A velocidade L, ou VL, que está aí, é medida efetivamente a 8 centímetros da parede. Se neste ponto tivermos uma velocidade de cerca de meio metro por segundo ou inferior, atenção, neste ponto não são os 0,2, não é exigido isso, porquê? Porque a zona ocupada, como vimos há bocado, preferencialmente deve começar a meio metro da parede. Ora, se tivermos 0,5 a 8 centímetros, então seguramente a meio metro de distância vamos ter os tais 0,2 metros por segundo. Portanto, não se assustem se o VL tiver valores 0,5, 0,6, 0,7, que mesmo assim vamos ter na zona ocupada valores de conforto quanto à velocidade residual. São algumas achegas sobre isto, já que vos apanho aqui desprevenidos. Queria falar um bocadinho sobre a diferença entre rotacionais e radiais. Qual é efetivamente a grande diferença entre estes dois tipos de difusores? O difusor rotacional tem este comportamento que está aqui do lado direito, ou seja, a tal distância H1, a tal ponto H1, dois difusores radiais vão ter consecutivo, à medida que eu vou apertando a distância deles, eu vou diminuindo a distância entre eles, eu vou ter velocidades cada vez maiores. No rotacional, dois rotacionais que se juntem, a partir de um determinado valor de distância, como vemos aqui, ele tem uma espécie de forma de S, ou seja, a velocidade, em vez de continuar a aumentar na zona ocupada, estou sempre a ver naquele ponto, o que se vai verificar é que a velocidade vai diminuir, curiosamente. E o porquê disto? O porquê é este que está aqui. É que dois difusores sozinhos têm um campo rotacional, digamos assim. Quando se juntam dois, aparece outro campo rotacional secundário, ou seja, vai aparecer outros elementos, ou outra zona, uma zona de
de rotação adicional, ou seja, se eu juntar ainda mais é como se os dois difusores fossem um só. O que é que se permite, o que é que permite esta observação deste efeito? Permite-nos meter mais ar nos espaços considerando difusores rotacionais em vez de radiais, porque os radiais têm a limitação da distância e os rotacionais não, ou seja, posso meter mais difusores rotacionais, ou seja, levar mais ar ao espaço sem que, atenção, mantendo sempre o espaço ocupado com o conforto que nos é exigido. São mais dois aspectos, ou três, mas depois liberto-vos em relação a esta temática, mas é importante. Porquê? Porque muitas das vezes toda a gente pensa que o difusor é somente aquilo que se vê, ou seja, fala-se de difusor da placa difusora. Ora, por cima disto há também tecnologia, e portanto a tecnologia é aquilo que se chama o pleno. O pleno o que é? É um elemento que faz a transição da conduta do ar que vem horizontal, normalmente, os espaços baixos vêm na horizontal, transforma digamos, a trajetória do ar na vertical para atacar a zona superior da placa difusora e depois a placa difusora vai fazer aquilo que vimos há bocado com a ajuda do efeito de teto e manter o fluxo do ar junto ao teto. Mas para que isso aconteça é necessário que haja um elemento dentro deste pleno a que se chama um elemento de distribuidor de ar. Muitas das vezes eu estou a dizer isto porque, infelizmente, poupança de dinheiro ou outras facilidades ou rapidez de execução, o pleno não tem as dimensões, não tem a gola e não tem elemento de distribuição do ar. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que não é previsível o que é que vai acontecer na zona ocupada, como é óbvio. Portanto, se gastarmos muito tempo a analisar corretamente a solução de difusão, depois é manchada, digamos, por meter algumas falhas nesta escolha. Falta do elemento de difusão, isto é só um exemplo do que poderá acontecer, é velocidades maiores numa determinada zona do difusor, que está aqui representada, neste espaço, e em detrimento de umas outras, ou seja, eu nunca posso garantir que dois difusores, um ao lado do outro, na tal distância H1, vamos obter aquela velocidade residual de conforto, ok? Portanto, aqui é realmente chamar a atenção para isto, porque normalmente o difusor não é somente a placa difusora, mas sim o conjunto pleno mais difusor. É claro que se for retorno, e muitas das vezes os difusores por questões estéticas são utilizados para retorno ou para extração, aí não interessa absolutamente nada, só interessa a dimensão da conduta que está associada e pouco mais, porque como vimos não tem nenhum efeito em termos de distribuição do ar. Uma forma muito simples de medir o caudal, isto tem que ser o próprio fabricante a dar este parâmetro, que se chama área efetiva, medindo a velocidade com um tubo de Pitot, que é este que eu tenho aqui representado na figura, ou um anemómetro de fio quente, que, conhecendo a velocidade da área efetiva, pode-se calcular a velocidade média com estas medidas e ter o caudal que está a sair neste difusor. Outro parâmetro importante, que é que os gráficos dos diversos fabricantes devem dar, é aquilo que se chama o alcance crítico. O alcance crítico o que é? Como vimos há bocado, há duas forças de que falei. Uma, o tal número de Arquimedes, responsável pelo fluxo do ar, o sentido do fluxo do ar, ou a força com que o ar sai e que se mantém em determinada trajetória, e a queda que ele está sujeito pelo peso desse ar. Outro ponto é realmente o efeito Panda, ou seja, até quando é que o ar pode caminhar no teto. Ora, a relação entre estas duas forças não foram investigadas, não há valores teóricos para determinar isto, só realmente em laboratório ou em salas de ensaio é que se pode determinar quais são os alcances críticos, ou seja, será o ponto em que, penso que vocês veem aí, é a distância ao difusor ao qual o ar frio cai, ou seja, desprende-se do teto. Temos aqui duas fórmulas, uma para difusores lineares e outra para difusores
quadrados ou redondos. No caso de termos, e cada vez mais isto é um must, é uma obrigatoriedade, que é ter sistemas de caudal variável. Porque é variável? Porque vamos ter no espaço cargas variáveis, como é óbvio, e de acordo com essas cargas devemos ter também insuflação de ar quanto baste, e não sempre caudal constante. Portanto, esta é cada vez uma obrigatoriedade das instalações novas, isto é, pela eficiência energética, não só o conforto, por um lado, como já vimos há bocado, mas também a eficiência energética de toda a insuflação, de toda a distribuição do ar. Aqui temos um problema, que é, ao reduzirmos o caudal, vamos diminuir também o alcance crítico. Portanto, aqui é necessário, é obrigatório ver qual é o alcance crítico quando reduzirmos o caudal de ar no difusor para um determinado valor X. Neste caso estou a falar aí em 25%, mas é muito otimista. Abaixo de 50% eu já direi que é muito, muito, muito difícil. Aí já requer alguns cuidados, que vou falar daqui a bocadinho, mas aqui está no lado de baixo quais são as consequências que vamos obter num sistema VAV com diferencial de temperatura constante e variando o caudal desde o lado esquerdo, o caudal nominal, digamos assim, até 25% do caudal nominal na figura do lado direito. Vamos então agora, penso que estamos agora em condições, peço desculpa por esta injeção, mas tinha que ser para aqueles que não estão muito familiarizados com a dificuldade ou pela termodinâmica do ar. Penso que toda a gente sabe, tem a noção do que é ar quente, ar frio, mas o que é que isto significa na prática com difusores? Os difusores não fazem maravilhas, ou seja, se eles não estiverem bem dimensionados e bem defendidos e bem montados e bem acondicionados, não cumprem o seu papel. Portanto, toda a cadeia de valor técnica é importante. Arquiteto, dono de obra, projetista, instalador, fiscalização e, finalmente, depois o bate-palmas de toda a gente envolvida. Bom, vamos então aqui à problemática do teto falso, de espaços sem teto falso. Aqui vamos ter um problema, porque quando retiramos o teto, o que é que vai acontecer? É óbvio que alguma coisa vai acontecer, porque já vimos que o teto é essencial para que quando o efeito teto se passe. Portanto, as perguntas que vou agora formular: quanto é que ele diminui o alcance? Qual é esse alcance crítico? A que diferencial de temperatura? Qual é a forma como o ar se vai distribuir no ambiente? A resposta a isto é: não se sabe. Só em salas de ensaio se pode avaliar o seu comportamento. Ok, vamos então tentar ultrapassar isto para que não seja qualquer obra que façamos, ter realmente uma avaliação laboratorial. De qualquer das maneiras, podemos dizer o seguinte, que utilizando elementos de distribuição do ar, como grelhas, difusores radiais, difusores lineares, unidades de indução, não falei, mas há muitos colegas que estão aqui e sabem o que são, mas também utilizam o efeito Coanda para fazer a distribuição do ar. São bastante influenciados por a falta do teto. Outros que são menos influenciados, difusores de jato livre, difusores rotacionais, aqui ponho algumas reticências, já vamos ver porquê, injetores circulares e lineares de longo alcance. Ora, nós estamos fora deste longo alcance porque estamos a falar de espaços com pés direitos baixos, ou seja, estes injetores que vocês veem nos halls dos shopping centers, etc., perfeito, não precisam de efeito de teto absolutamente nenhum. Porquê? Porque têm um alcance, uma velocidade de saída muito, muito elevada, na ordem de 10, 12, 13 metros por segundo, portanto, ou mais ainda. Portanto, aqui o problema não se põe. O problema põe-se depois, realmente, se a grandes distâncias o fluxo de ar vai subir e vai descer, portanto, vamos ter somente o nosso número de Arquimedes a mandar e a corrigir
a direção destes injetores. Mas isso é uma outra problemática, não está para aqui chamada, portanto vou continuar. O que é que vai acontecer muito rapidamente? Aqui vê-se numa câmara onde temos fumo branco, o que é que se passa num difusor daquele tipo, em que mantemos o caudal, vemos aqui qual é a diferença. No lado direito temos teto falso, no lado esquerdo não temos teto falso, portanto será uma insuflação, o difusor está suspenso livremente e o diferencial é menos de 10 graus, portanto vejam o que é que vai acontecer, portanto é o mesmo caudal, o mesmo difusor, vejam o efeito de teto e sem efeito de teto, ok? Portanto isto genericamente posso dizer que todos os difusores têm este comportamento. Um ponto mais em evidência, o mesmo difusor agora com vários caudais, portanto vemos que se o caudal for muito grande aqui, o nosso número de Arquimedes vai ajudar uma melhor distribuição do ar, mas se a velocidade for muito baixa, portanto caudais muito baixos, vamos ter um chuveiro de ar frio. Portanto eu penso que nem sei se toda a gente tem a noção disto na prática, mas se mexermos no caudal vamos ter eventualmente este problema, a não ser que o difusor tenha alguma componente variável que permita alterar a área livre de saída, mas na maior parte não tem, porque também encarece o produto. Outro conjunto de slides aqui de figuras, com o mesmo difusor, suspenso, mas com o mesmo caudal, mas com temperaturas diferentes, desde ar quente, isotérmico, menos 6 graus, menos 10 graus. Portanto, nada de novo em relação ao que dissemos até agora, mas é só para pôr em evidência que o diferencial de temperatura é muito importante. Pergunta, poderemos e devemos manter os tais menos 10 ou menos 12 ou menos... a minha opinião é não, porque vamos só dificultar a distribuição do ar ambiente. Daí que as pessoas nos restaurantes, etc., claro que não estamos a falar de uma distribuição deste tipo, mas estamos a falar de unidades de split, em que têm realmente um jato de ar frio que cai em cima das pessoas, portanto é uma má distribuição, mas isso é o que se passa. Portanto, quanto maior é o diferencial de temperaturas, menos 10, menos 12, menos 13, claro que vamos ter para o mesmo caudal mais potência de frio que vamos aportar ao espaço, mas só estamos a complicar a sua distribuição no espaço. Portanto, quando há maravilhas de unidades pequenas com grandes potências, vamos ter realmente este problema que temos aqui agravado seguramente. Uma grelha utilizada num espaço baixo sem teto falso. Vemos aqui nas tabelas inferiores que é uma má solução. Porquê? Considerando a mesma velocidade caudal, para uma determinada grelha, uma determinada secção, um diferencial de temperaturas gradualmente cada vez maior, mas negativo, um mesmo alcance de análise, e vamos ver que o fluxo de ar vai cair aqui 2 metros, aqui 3, aqui quase 5 metros. Portanto, se não tivermos efeito de teto, e para pequenos alcances, a grelha é um mau elemento de distribuição do ar. E sem teto falso, eu direi que para tetos baixos, 4 metros, por exemplo, não é de todo uma solução possível. É uma repetição. Difusores radiais. Aqui, eles necessitam sempre de uma superfície plana, ou seja, eles precisam de efeito de teto. O que é que quero dizer com uma superfície plana? Pode ser somente uma extensão da borda do difusor, mas não isto que está aqui, vocês veem aqui. E esta solução vê-se em muitas instalações por aí fora. Para já é um ataque direto à conduta. Não sabemos o que é que aqui está para uma boa distribuição do ar, ou seja, como é que o ar vai atacar a zona superior da placa difusora. Não sabemos. Eventualmente estará mal feito. Se tivermos velocidades muito elevadas na conduta de insuflação, eventualmente este elemento vai ter zonas de insuflação e vai ter zonas de sucção do ar, portanto depende das velocidades. Mas do ponto de vista de distribuição do ar, esta solução é possível, vê-se por aí. O que é que eu digo sobre isto? Não sei o que é que se passa entre dois difusores
a uma determinada distância na zona ocupada. É só isso que eu digo, não podemos antever o que é que se vai passar. Quanto mais negativo for o ar, ou seja, quanto mais frio for o ar, maior é a distância entre o que nós podemos esperar dos cálculos que são feitos pelas tabelas e pelos softwares dos fabricantes e aquilo que se vê na realidade. Esta fórmula que aqui está, conforme está, não é aconselhada. Portanto, é necessário ter aquilo que se chama um prolongamento lateral quando está colocado numa zona suspensa como esta que está aqui, para garantir o tal efeito Quanda. Já vamos ver daqui a bocado a eficácia desta placa, que eu pomposamente lhe chamei placa Quanda, mas já vamos ver o prolongamento Quanda. Difusores lineares, a mesma observação. Difusores lineares, há bocado não falei sobre isso, porque também não tinha espaço para falar sobre isso. Os difusores lineares têm uma característica que muitas das vezes desconhece. Os difusores lineares têm defletores, nem todos têm esta construção, mas se aqueles tiverem defletores, colocadas duas fiadas de difusores paralelos, consegue-se ter um efeito rotacional quando tivermos uma difusão ou uma orientação para os dois lados, portanto, esquerda e direita, 15 centímetros para o lado direito, 15 centímetros para o lado esquerdo. Este efeito é bastante importante para podermos aportar mais ar, mantendo o conforto na zona ocupada. Portanto, é uma pormenor que isto, claro, sempre com teto falso, mas é válido também se utilizarmos estes difusores com aquilo que se chama um prolongamento da aba lateral, ou seja, um tal prolongamento Quanda que eu há bocado referi. Isto será o que obteremos de um difusor linear sem este tal prolongamento, ou seja, é uma espécie de teto falso junto ao difusor. Esteticamente poderá ser não aceito pelo arquiteto, portanto aqui há um diálogo difícil com os arquitetos, seguramente, mas pronto, mas aqui a técnica é que manda, quanto a mim, ou pelo menos mostrar-lhes o que é que obtêm se colocarmos difusores lineares sem qualquer elemento de teto junto à sua saída. Outro tipo de difusores rotacionais, as minhas observações, as observações da Trox sobre a possibilidade de utilizar estes difusores em aplicações livres, portanto sem teto falso. Podem ser colocados a uma distância menor, já vimos isso, possibilidade de montagem suspensa em tetos de treliça ou tripas, portanto por cima de um teto deste tipo, portanto há uma insuflação livre. A gama de regulação, como vamos ver daqui a bocado, poderá ser também reduzida de 100% para 50% e não mais do que isso, mas já vamos referir-nos a isso. Portanto, este difusor enferma também de alguma maneira dos defeitos que os outros têm, mas já vamos ver aqui um bocadinho mais à frente alguns modelos em que isto não se passa, ou pelo menos não é tão grave. Como é que aqui há algumas considerações sobre o dimensionamento? Deve ser escolhido ou dimensionado para uma velocidade efetiva média-alta, isto quando estamos a falar do caudal nominal, ou seja, eu diria que no caudal nominal deveria ser escolhido um difusor que tivesse no limite do ruído máximo admissível no espaço. Para quê? Para que possa depois utilizar a instalação em VAV, ou seja, poder reduzir o caudal sem que eu afete a boa distribuição do ar. Há também casos em que temos que considerar um prolongamento Quanda. O limite de diferencial de temperaturas mantém-se também, especialmente no ar frio. E aqui só posso referir o que tenho da Trox, não conheço, é um lapso meu, daí peço já as minhas desculpas. Mas há difusores e difusores, ou seja, vemos aqui uma panóplia de difusores, que, entre muitos outros que a Trox tem no seu portfólio, em que são todos rotacionais e o seu comportamento em instalação suspensa é esse que está aqui, ou seja, há uns mauzinhos, que eu direi que são os que estão aí na cauda inferior,
é o VDW, que é talvez o difusor mais usado hoje em dia, não só por nós, como pela concorrência, em termos de difusor equivalente, é o nome de um difusor que anda muito no mercado, o Trox ou equivalente, e outras marcas ou equivalente, e os outros que estão aí mais para cima. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que dois difusores, este aqui, o Hernani que está aqui e o RFD, foram analisados em laboratório e vemos uma coisa curiosa, é que com teto falso e sem teto falso, que aqui está, o comportamento do Hernani é de pior qualidade, embora ligeiramente aceitável para estas condições, 3,6 metros por segundo, diferencial de menos 10, este caso 800 porque tem a ver com a área efetiva do difusor, e comparado com um outro difusor, que tem menos caudal, é certo, mas a área efetiva é diferente. Ou seja, aqui a preocupação do ensaio foi ter a mesma velocidade efetiva de saída do ar. Ora, vemos que este RFD quase se comporta de igual maneira com ou sem teto falso. Dentro da Trox é o melhor para poder fazer uma boa distribuição, não tendo teto falso. Portanto, eu aconselho a que vejam com atenção, dentro dos difusores disponíveis, fazer esta pergunta: têm ensaios ou não para os difusores que estão a propor para uma aplicação sem teto falso? Esta é a pergunta. E agora, talvez o motivo pelo qual estou aqui a fazer esta apresentação e o desafio que me foi colocado para evidenciar realmente esta dificuldade, que é difundir ar frio nos espaços com pés direitos baixos sem teto falso. Temos aqui um caso em que nos foi pedido, façam um ensaio para vermos se temos uma solução ou não para este caso. Portanto, o projetista tinha em mãos uma sede de uma empresa famosa, importante, exigente, e queria fazer uma remodelação dos espaços, mas não queria teto falso. Estamos a falar de uma quantidade de 200 e tal difusores, não é brincadeira, vários pisos, e tinha já uma experiência de que este difusor, que é um difusor dito de rotacional com mini defletores que estão aí dispostos a preto de uma forma radial, quer dizer, radiais em termos de disposição, mas o efeito do fluxo de ar é rotacional. E fez esta experiência ao caudal nominal, o que vamos ter é isto, é um chuveirinho de ar frio. Coisa curiosa porque sempre foi dito que difusores rotacionais não teriam este comportamento mesmo sem teto falso. Ora, viu-se que aqui, numa experiência concreta em laboratório, que não é verdade. Qual foi a solução? A solução passou por expandir, digamos assim, a borda do difusor. Em vez de termos um difusor com 600 de diâmetro, que era o valor nominal do difusor em questão, passou a ter 1200, portanto é uma espécie de disco voador aceite seguramente pelo projetista, arquiteto, dono de obra, senão seria difícil, mas pronto, mas foi convencido de que este difusor com esta borda, e foi o desafio que foi feito à fábrica, se funcionaria ou não para uma solução VAV, ou seja, caudal variável, tendo caudal nominal os tais 700 metros cúbicos que vimos há bocado. Fizeram um mock-up, fizeram um ensaio numa das salas, meteram um difusor a uma altura de projeto, que era 2,70 m do chão, com os seus, aqui vê-se duas estruturas que estão representadas por estas linhas, que representa dois carrinhos de medida, portanto cada ponto que aqui está tem sensores de alta sensibilidade, tanto em velocidade como em temperatura, e permite ver no espaço todo o que é que se passa na velocidade residual e na velocidade e na temperatura, para ver a estratificação ao longo da altura e também da esquerda para a direita, portanto em todo o espaço. E verificou-se o seguinte, que o tal difusor que há bocado vimos, em que o ar caía como um chuveirinho, agora tem um comportamento como se tivesse teto falso. Portanto, ao caudal nominal, recordo mais uma vez, que são os tais 700 metros cúbicos por hora, com o diferencial de menos 10,
Pronto, para as pessoas menos entendidas, quando falo em diferencial, isto é graus Kelvin, e é a diferença entre a temperatura do ar de insuflação em relação à temperatura do ar ambiente. Peço desculpa de não ter feito essa referência para quem não está familiarizado com estes delta-T's, mas pronto, é um defeito profissional. Peço desculpa. E o que é que fizeram? Fizeram o seguinte, foi baixar o caudal de 700 para 500, portanto cerca de 20% menos, vemos que ele mantém-se agarrado ao teto e exageraram até, foram até ao valor mínimo em que, digamos, com alguma boa vontade ainda é aceitável. E verificaram que o caudal mínimo se situaria em 316 metros cúbicos por hora. Mas já vemos que mesmo com este efeito de teto desta placa Coanda que estava aqui, portanto o tal disco voador, vamos ter uma distribuição melhor, como é óbvio, do que teríamos se não tivéssemos nada, mas já estaríamos a cair para o desconfortável. Portanto, eu direi que 316 representa mais ou menos 45% do caudal de 700 metros cúbicos, e será este o limite. Mas há uma observação que no relatório foi feita, peço desculpa aqui, um dos exemplos, uma das imagens do relatório em relação aos valores lidos pelo carrinho numa determinada posição. Portanto, vemos aqui velocidades aos diversos níveis, temperaturas, temperatura ambiente, temperatura de insuflação e também a percentagem de turbulência do ar, portanto, em cada um dos pontos do espaço. Como conclusão, e aqui pronto, foi o que o projetista necessitava para convencer arquitetos e donos de obra, é que os 316 será um valor mínimo, mas atenção, o valor mínimo desde que o valor de caudal, ou melhor, o caudal seja primeiro superior a este e seja alcançado por essa via, ou seja, a partir de 485, descê-lo até 316, ou seja, se fizermos a análise ao contrário, vamos supor que vamos desde 200 para 316, então não vamos ter este efeito de teto, ou tal efeito de Coanda. Porquê? Porque não temos o ar preparado ao nível superior para aguentá-lo na zona superior. Portanto, aqui é uma observação que é importante ter, ou seja, que o caudal de 316 deve ser sempre um limite vindo por caudais superiores, portanto 316 e depois subi-lo e não descê-lo, porque se descermos, depois para subir não vamos ter zona confortável, vamos ter velocidades confortáveis. É claro que outro efeito ou outra forma de melhorar esta performance é diminuir o diferencial de temperaturas, mas neste caso é difícil porque o projeto está feito para menos 10 para todo o espaço e haverá zonas em que menos 5 seria bom, mas haverá outras zonas em que menos 5 não é bom. E, portanto, aqui depende da distribuição de cargas e da utilização dos espaços. Como conclusões, portanto, estão aí elencadas, mas posso referenciá-las de novo. É necessário analisar se é preciso ou não o tal prolongamento de Coanda. Aqui depende dos difusores, mas como viram, quase todos eles necessitam de uma placa Coanda para poder ser utilizados em espaços sem teto falso. Alguns difusores, depende agora aqui da garantia dos fabricantes, poderão ser utilizados em espaços suspensos. Aqui, claro, depende da estética e do arquiteto gostar ou não desse tipo de difusor. Distância máxima entre difusores 4 metros, portanto é mais ou menos a distância do pé direito máximo, portanto 4 metros será o pé direito, se for 2,6, 2,7 também deveremos ter um espaçamento de 2,7, 3 metros, portanto mais ou menos é a regra de polegar para o espaçamento entre difusores. O difusor deve ser dimensionado ou selecionado para uma velocidade média alta, portanto, no tal limite de ruído, porque é o que limita, é o ruído e, claro, por inerência, a perda de carga máxima.
Para quê? Para que eu possa, na maior parte dos casos, utilizar caudais variáveis. Portanto, se for um espaço em que a carga fundamental são as pessoas, é claro que quando houver muitas pessoas haverá mais ruído, eventualmente um ruído a mais no difusor não será problemático. Portanto, aqui a dimensão o dimensionamento do difusor é muitíssimo importante. É algo que muitas vezes não se dá importância, direi, em projetos menos cuidados, mas é importantíssimo o dimensionamento de acordo com o caudal nominal que foi projetado para esse difusor e para esse espaço. Não exceder o diferencial de temperaturas que falei há bocado, a regulação de caudais, atenção, aos tais 50% poderá ser mais um bocadinho, mas atenção a este pormenor. Não quer dizer que na prática, eventualmente, pela forma como é ocupado o espaço, eventualmente poderá até ser inferior, mas direi que a probabilidade de ser confortável já põe em risco esta afirmação. No caso de teto de ripas ou teto de treliça, colocar a difusão por cima, porque há arquitetos que não gostam, não gosto de ver difusores nenhuns aqui, portanto é possível, com 3 condicionantes. Uma, a área efetiva, a área livre de saída desse teto de ripas ou de treliça ou malha de aço, portanto já tive várias ocasiões de várias soluções deste tipo, tem que ser superior a 50%. E a distância entre o difusor, a superfície da placa difusora, a saída da placa difusora e esse teto deve ser 150 mm como mínimo. Porquê? Porque senão não tem espaço para fazer a indução do ar ambiente. Okay? Portanto, se estivesse colado a essa treliça, o que iríamos ter, de certeza, iríamos ter um fluxo de ar vertical, portanto, iríamos ter um jato de ar vertical, uma cortina de ar e não uma boa distribuição do ar. Quanto ao efeito Quanda, ao prolongamento Quanda, é a mesma coisa, ou seja, depende do difusor e poderá ter ou não, dependente dos caudais em jogo, do difusor em jogo, e, portanto, eu diria que na parte dos difusores deveria ter este prolongamento. E pronto, portanto, aqui para terminar, antes de terminar, aqui uma verdade desconhecida lá para Alice, mas não deixam de ser verdade. Portanto, o que eu aconselho, metam-se em boas mãos, falem com profissionais, e temos muitos, felizmente, no nosso mercado, e tentem ser mais fortes que o arquiteto, ou pelo menos tentem trazer o arquiteto para a vossa equipa. Para terminar, efetivamente, mais uma vez agradecer à FRIARC a oportunidade de estar aqui a falar durante uma hora. Penso que a maior parte das pessoas já deve estar farta da minha voz, mas pronto, é o que consegui fazer. Aos convidados que realmente dedicaram algum tempo e a certeza de que podem pesquisar mais, não só porque estes elementos vão ficar presentes, disponíveis na FRIARC, como webinar disponível, e não quero deixar de dizer isto, que a Trox é realmente uma empresa pela qual tenho muito respeito pela honestidade técnica e sentido de responsabilidade, não só para com os seus clientes, como para a comunidade técnica em geral. Têm elementos que fazem parte dos comitês europeus que nas diversas áreas geram regulamentos para todo o espaço europeu e, portanto, este é o meu reconhecimento e desde 85 trabalho com eles e não estou de maneira nenhuma arrependido disso. E, portanto, é tudo o que sei sobre esta matéria. Haverá muita coisa para aprender, como é óbvio, mas penso que haverá aqui matéria para depois poderem singrar por vós próprios em espaços onde estejam envolvidos nesta temática. E, da minha parte, uma boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa atenção. E, se quiserem colocar perguntas, penso que o engenheiro Luís Neto poderá ajudar-me agora. Sim, senhora. Muito obrigado, engenheiro António Sampaio. Eu, por acaso, já tive a oportunidade de estar nos laboratórios da Trox e assistir até a algumas destas imagens que aqui mostrou, mas ao vivo e a cor, não é? Portanto, ver mesmo o fumo a sair e a colar só o pé. Mas eu queria dar, sobretudo, os parabéns ao engenheiro António Sampaio, porque isto não foi um webinar, isto foi uma aula.
E tem aqui uma arte de falar e de explicar as coisas detalhada, que muito me agradou, e julgo que todas as pessoas aqui presentes de certeza que pensaram mesmo. Tenho aqui apenas uma questão, aliás, tinha duas, mas na verdade uma acabou por ser respondida pelo Sr. Engenheiro, acabou por antecipar a pergunta que tinha sido colocada, mas tenho aqui uma questão do Hugo Cortes, que pergunta relativamente ao BWW, tal que foi instalado em Lisboa, em teto falso, e que ambos conhecem aparentemente. Qual a razão de não utilizar o RFD? É uma questão estética, é uma questão estética, mais nada, Hugo. Realmente, para mim, o RFD será a defesa, direi que é o dinossauro dos difusores rotacionais, isto já existe há muito tempo, mas, e curiosamente, é ainda hoje em dia aquele difusor base de algumas invenções, chamo de invenções, de novos difusores que a Trox disponibiliza. Inclusivamente, por exemplo, placas chapa perfurada com um difusor deste tipo por cima, ou seja, adjacente a essa placa perfurada. Outro tipo de difusores com outro design também tem por trás este RFD. Portanto, é uma questão estética de não estar à vista, não gostarem dele, portanto é uma questão do arquiteto. E mais nada, não tenho outra. Claro que do ponto de vista de pleno, de ataque ao pleno, tem uma gola mais comprida, poderá haver algumas limitações de teto falso disponível para o colocar, é óbvio, portanto haverá eventualmente alguns problemas nessa área, não é tão simples assim. Mas é tudo ultrapassável, ou seja, visto com cuidado, tendo o tal elemento de distribuição do ar no seu interior do pleno. Aliás, eu queria sublinhar isso, porque na realidade há muita gente que só vê o difusor por baixo e diz que está uma maravilha, não é? Mas não se vê as entranhas, ou seja, as entranhas basta tirar a placa difusora e ver o que é que lá está, não é? E já vi coisas de bradar aos céus, não é? Portanto, e vocês com certeza na vossa prática também. Portanto, porque, pronto, este é o mercado que temos, mas é necessário sublinhar para todos, mesmo aqueles que não conheciam que o difusor não é só a placa difusora. Acho que estes slides, ou alguns destes, serão importantes para sublinhar que eventualmente fazem mal porque não sabem, não é porque fazem de propósito, é porque não sabem. Um dos graves problemas é a altura, ou seja, o pé direito que nos dão para pôr o difusor, mesmo com teto falso, só tenho 30 centímetros ou 40 centímetros e o seu difusor tem que ter 400, porque tem que ter uma gola de 180 ou 190 ou 200. Pronto, aqui está, caudal, tamanho, etc. Bom, há formas de ultrapassar isso, mas tem que ser visto caso a caso. Um exemplo que eu dou é, se com uma gola não consegues, vamos meter 2 golas de entrada, porque não? Ou seja, o que interessa é levar o ar, não numa gola de 200, mas em 2, por exemplo, de 150. Por exemplo, há várias formas de esfolar, mas é preciso ter noção técnica do que se está a fazer. Portanto, não é nada que não se pode ultrapassar. Mas voltando ao princípio, já estou a fugir completamente, peço desculpa, Hugo, não, é uma questão estética, Hugo, não tenho outra razão. Muito bem. Já agora, quem é que levanta os maiores entraves em termos estéticos a esta obra? É o dono de obra ou o arquiteto? Eu penso que foi o mesmo dono de obra. Não, mas em geral, não quero esta obra em particular. Esta obra em particular, porque eu estive muito envolvido, mas em geral é o arquiteto não gosta de difusores, ponto. Nem quadrado, nem redondo, nem amarelo, nem há riscas, para que é que eu preciso disso? Mete aí ar de um lado qualquer e está a andar. A questão é esta, é a ditadura instalada do arquiteto. Se for muito forte, leva a dele avante. Mas o arquiteto, se lhe mostrarmos este tipo de informação, ele pode mudar de opinião em relação às críticas que tinha? Neste caso deste projeto, que tinha uma responsabilidade maior, inclusivamente o projetista
depois poderei dizer off record quem é, mas não vou dizer se ele não se quiser, É melhor não, sim. se ele não se quiser apresentar. Eu sei que eventualmente está a ver isto, mas não vou referir, uma questão de confidencialidade e de pronto, muitos anos desta coisa. Ele teve que mostrar este trabalho que a Trox fez para poder avançar com esta ideia, não é? E depois o arquiteto, então, mas vamos fazer aqui pronto, teto à vista, condutas muito bem feitas, uma forra como deve ser, aqui ao milímetro. O instalador também, eventualmente, a ouvir, também sabe do que é que estou a falar, muito rigoroso. E gostou de integrar o difusor com esta gola tão grande, não é? No seu teto. Portanto, é a tal conjugação estética com a técnica, mas provado de que, sim senhor, tenho aqui elementos que me possam garantir, eu, projetista, de que isto pode ir para a frente desta maneira. Portanto, agora aí, pronto, eventualmente o dono de obra dizia, vou para outro espaço, este aqui não tem condições, porque isto era uma remodelação do espaço, não, já existia, tinha muitos problemas de ar-condicionado, ou não tinha, e agora iam meter qualquer coisa nova, queriam pés direitos maiores, tira o teto falso, e agora a difusão. Pronto, então, eventualmente, se não há solução, eventualmente iam para outro edifício, e alugar outro edifício. Portanto, eventualmente, terá que ser analisado caso a caso. Mas eu direi que foi um caso de sucesso, porque o projetista em questão, pronto, muniu-se dos instrumentos de trabalho que lhe permitiram mostrar ao dono de obra e arquiteto, e quem decidiu ir para a frente com esta solução. Muito bem. Última questão, é uma questão muito rápida, do Tiago Henriques. Qual deve ser o comprimento mínimo a considerar para a placa Coanda? Este exemplo que eu dei são 20 centímetros, não é? Portanto, a 30 centímetros, peço desculpa, porque era 600 de diâmetro com 1,2 m de raio. Portanto, eu direi que estes 30 centímetros, pelo menos, estão provados, estão provados que assim é. Portanto, uma das formas, mesmo em obras existentes, poderão ter este problema, como eu disse há bocado, há muitos difusores radiais abandonados numa conduta. Pronto, é normal ver-se isso, porque as pessoas desconhecem como é que o ar frio vai atingir a zona ocupada, não é? E portanto, eventualmente, olha, eu posso compor-lhe isto metendo aqui uma gola, Vamos ver que gola é que eu vou pôr aqui, envolver o arquiteto nesta problemática, podem inclusivamente, olha, esta minha apresentação servir de argumento para poderem convencer alguns donos de obra, porque na realidade não é nada assim de especial, é somente conhecerem o que é o efeito Coanda, o efeito distâncias críticas, etc. Tenho aqui até uma sugestão de Milton Pereira, que devíamos difundir esta informação não só junto de arquitetos, donos de obra e empreiteiros gerais. Bom, eu acho que vamos ter que começar a convidar arquitetos aqui para os nossos webinars, para eles aprenderem qualquer coisita connosco, não é? Sim, eu acho que ajudava muito, porque um arquiteto normalmente é mais, agora não sei, mas é mais, tem uma componente, uma costela artística mais em evidência, não é? Obviamente. E o conhecimento isso às vezes é um bocadinho... mas eu acho que combinando com uma boa equipa aqui de engenharia, neste caso você lamentou eu não ser de mecânica, mas pronto. Assim, é brincadeira, obviamente. Não, mas eu respeito muito, já agora quase todos serão mecânicos, mas eu respeito muito os mecânicos, porque eu vim para a parte artística profissional a falar com mecânicos e respeito-os bastante, e aprendi muito com eles, e do que sei desta parte, isto é mecânica, não tem nada a ver com a eletrónica. Claro. De qualquer das maneiras, os meus conhecimentos de eletrónica também dão muito jeito. Já lá ficaram. Algumas observações. Olha, tenho aqui uma última questão de Jorge Neves. Gostaria de saber a opinião sobre o efeito Coanda num teto ripado e com o difusor à face. Portanto, temos aqui um problema. Como disse há bocado, temos que observar 150 milímetros, Jorge. Temos que observar 150 milímetros de distância entre a superfície inferior da placa difusora e a parte superior desse teto. Porquê? Porque senão o ar não tem folga nenhuma, não, o ar sai e cai imediatamente. Ou seja, não há, a não ser que, atenção, se esse teto
for um teto em malha de aço, fininha, com uma determinada espessura de 1 milímetro, 1,5 milímetros, e dá ou não dá, eu aí terei que dizer, pode dar, e há difusores com esse tipo de funcionamento, ou seja, tem um RFD, como disse há bocado, por cima da placa de difusão, uma placa perfurada, às vezes tem uma perfuração estética, mas pronto, desde que tenha mais de 50%, falei há bocado, mais de 50% da área livre, poderá ficar por cima. Agora, um teto que tenha um ripado aí de 2 ou 3 ou 5 centímetros de altura, isso não, isso detalhadamente tem que estar a uma distância de 150 milímetros como mínimo para poder fazer o seu trabalho por cima. Portanto, ele vai fazer aí a indução do ar ambiente, vai puxar o ar ambiente para uma zona superior, misturá-la e então já estará pronto, todo o espaço devidamente distribuído. Muito bem. Muito obrigado, engenheiro António Sampaio. Foi espetacular, como eu já presumia que fosse, e foi um benefício para todos nós. Eu vou Quero que seja futuro. Vou apresentar ou dar palavra ao Presidente da Comissão Técnica da EFRA, o engenheiro Álvaro Ramalho, e vou só recomendar ao Sr. Engenheiro Álvaro Ramalho que fale também, nas suas palavras finais, sobre o seminário de outono, se já houver alguma coisa que se possa ir adiantando. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Engenheiro António Sampaio. Engenheiro Álvaro Ramalho, desculpe. Bem, eu antes de fazer os agradecimentos finais e fechar, o seminário de outono já temos tudo previsto e eu tenho tido umas coisas para fazer, o Carlos Lisboa e o Celestino Ruivo já me fizeram chegar todo o material para fazer a difusão pelos canais que a FRIAC tem. E penso que segunda-feira ou fim de semana o Luís Neto terá toda a informação para depois fazermos então a divulgação desse seminário como estava previsto. É a primeira parte. A segunda parte, estamos ainda a fazer a recolha das propostas para produtos inovadores, dos quais teremos que escolher alguns, têm chegado poucos. Vamos ver se vêm mais. Ok, mas se pudesse indicar qual é a data da parte 1 e da parte 2, só para que eles ainda estão presentes saberem. E eu de cor não me lembro isso. Okay. Mas acho que era 5 de dezembro é a segunda parte, não é? Tenho que ir ver aqui a minha agenda. Pois, isso é que já não me lembro. Não consigo, está muita coisa aberta ao mesmo tempo. A segunda parte é dia 2 de dezembro. A segunda parte, ok, Sim, 2 de dezembro exatamente, e 2 de a primeira dezembro, parte sim. é uma semana antes. Exatamente uma semana antes. Muito bem. Então o Carlos Lisboa disse que era 25 de novembro. Bom, então 25 de novembro é a primeira parte que o Celestino Ruivo, como disse, e o Carlos Lisboa já fizeram chegar para todos os elementos para divulgação. E a segunda parte estamos a fazer a recolha e depois temos que fazer a seleção entre todos membros da CTFRA. Bom, devido ao adiantado da hora, eu vou... Praticamente já foi tudo dito acerca do engenheiro António Sampaio e da excelente comunicação que nos fez. Eu diria que uma excelente lição em que apontou imensos aspectos a ter em consideração, como resolvê-los, mostrou também que é importante, em alguns casos, haver, antes de montar os equipamentos ou os difusores, o que for, deveria haver um estudo mais aplicado e deu os exemplos dos laboratórios. E eu diria que agradecia a sua excelente comunicação e que agradecia também a todos os presentes e deixava uma palavra de apreço aos nossos associados beneméritos, sem os quais não haveria ou era mais difícil promover este tipo de eventos.
E, mais uma vez, obrigadíssimo ao António Sampaio pela excelente lição. Muito obrigado pelas suas palavras. Ok, está na altura de desligarmos isto. Não se esqueçam de dormir mais uma hora este fim de semana. É para na segunda-feira acordarem fresquinhos para o feriado. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado também. Obrigado.